Por que uma mulher teria medo de se apresentar para o seu marido? De chegar até o seu marido e relatar algum determinado assunto? Você já passou por algum problema semelhante que você sentia que deveria conversar com seu marido, mas que você não estava sabendo como, não tinha coragem e não tinha certeza de como seria a reação dele? Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e eu sou Alice Ladeia. E então, a nossa personagem de hoje, ela passou por esse tipo de problema e é bom quando a gente se identifica com o problema de outra pessoa, porque a gente desenvolve a empatia, a gente sente a dor daquela pessoa, né? Se isso não ocorre com você, algo está errado, porque quando alguém está passando por um problema, por uma grande dificuldade, que a gente já passou por aquilo, a gente sabe como é doloroso. Então, uns dias aí atrás eu coloquei uma chamadinha, né, do vídeo falando da série que nós vamos estar apresentando aqui de mulheres da Bíblia. E eu coloquei a descrição dessa personagem de hoje e muitas colocaram lá o nome e descobriram que era a rainha Esther. E tem uma menina que eu quero ressaltar o nome dela, porque a mãe estava assistindo essa chamada e a filha ouviu quando eu fazia lá as perguntas, e a filha de 7 anos, acabando de fazer agora nessa semana, ela falou assim: é a rainha Esther. E eu quero dar os parabéns à Lia. A Lia, essa menininha linda de 7 anos, descobriu quem era a nossa personagem. Então, Esther, ela estava tendo que resolver um problema muito grande e não sabia de que forma, mas sabia que tinha que falar para o seu marido, o rei Assuero. Então, a gente vai adiantar um pouquinho a história e depois a gente volta, tá bom? Nesse momento eu quero que vocês imaginem aquele instante que Esther está se dirigindo para falar com o rei Assuero. Esther está ali caminhando por dentro do palácio. Eu acredito que a única coisa que Esther ouvia era a batida do seu coração e o farfalhar das suas saias, da sua roupa real. Tudo ao redor estava muito silencioso, menos o coração de Esther, porque o grande monarca, ele não sabia de nada das leis do povo judeu, de Abraão, de como Abraão ouviu sua esposa Sara. Mas Assuero, o rei Assuero, ele sabia muito bem das leis persas. E uma dessas leis dizia que se alguém tentasse chegar perto dele sem ser convidado, o resultado, né, a pena seria a morte. E a não ser que o rei colocasse o cetro em direção àquela pessoa, ela estaria morta. Então, Esther está caminhando ali em direção ao rei e não sabe o que vai acontecer. A única coisa que ela sabe é que ela poderia estar cavando a sua própria sepultura. Esse relato vocês encontram no livro de Esther, capítulo 4, no verso 11. E eu faço aqui a minha primeira pergunta: o que podemos aprender com essa história de Esther? Ou com o exemplo de vida de Esther? E aí a gente volta lá para o início para descobrir como foi que Esther acabou se tornando a rainha da Pérsia. A Bíblia pouco fala da infância de Esther. Diz apenas que seus pais colocou o nome dela como Radassa, né? O nome dela não era Esther. Radassa, um nome hebreu, e que significa um pequeno arbusto com flores brancas. E que depois os seus pais morreram e Radassa ainda era muito pequena, e ela tinha um primo por nome de Mardoqueu, e que se compadeceu da menina órfã e levou-a consigo para sua casa e a criou como se fosse a sua própria filha. Mardoqueu, como outros judeus, viviam ali exilados na capital da Pérsia, e parece bem provável que eles fossem desprestigiados, porque eram judeus, né? Tinha o seu Deus, seguia a sua lei
e eram fiéis. E certamente Mardoqueu ensinou a sua filha adotiva a amar, a adorar, a confiar nesse Deus Todo-Poderoso, fazendo com que Radassa desenvolvesse uma fé inabalável, que não despencasse com qualquer provação, uma fé firme. Um dia aconteceu um escândalo na família real e a rainha Vasti foi destituída da sua posição de rainha. O rei perguntou aos seus conselheiros o que ia fazer agora sem a rainha. E então eles falaram, instruíram, deram conselhos ao rei que fizesse um edito para que visse em toda a capital, nas cidades circunvizinhas, que toda a virgem, elas iriam ser levadas para o palácio e o rei ali ia escolher a sua próxima rainha. O rei gostou desse conselho e assim aconteceu. Então é aí que entra a nossa personagem, a Radassa. Ela era virgem e, segundo a Bíblia, era uma jovem muito bonita. Com certeza, Mardoqueu sonhava que a sua filha se casasse com alguém também da sua religião, que professasse a mesma fé, porque esse é o desejo que nós pais temos para os nossos filhos. A despeito de riqueza, de qualquer uma outra coisa, o que nós queremos para os nossos filhos é que eles tenham esposas e maridos que temam ao nosso Deus e que amem ao nosso Deus. Porque assim como diz a palavra, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e todas as outras coisas são acrescentadas àqueles que temem e que vivem segundo o conselho do Senhor. E naquele momento de despedida, Mardoqueu deve ter dado os últimos conselhos à sua filha querida, os últimos detalhes. Acontece que Radassa foi criada temendo ao Senhor, sendo obediente, obedecendo ao seu pai, e um dos últimos conselhos que Mardoqueu deu para ela foi que não revelasse a sua identidade e que quando perguntassem qual era o seu nome, para não dizer Radassa, porque era um nome hebreu, ela dissesse que era Ester. Se eu não me engano, é um nome babilônico, eu vou confirmar. E lá, chegando lá no palácio, agora Ester, ela ganhou já a simpatia daqueles empregados que cuidavam das moças, E ela acabou ganhando a simpatia deles, porque ela era uma menina, uma jovem amável, doce, simpática. E isso fez diferença, não só na questão de uma carinha bonita, Mas ela tinha algo a mais que chamava a atenção dela. Ali, Ester passou um ano de cuidados de cosméticos, banhando com óleos, especiarias, acredito que fazendo peeling, todas essas coisas que a gente gosta, que nós mulheres, nós gostamos, que não é pecado, mas que a gente deve ter a medida certa para isso, porque o que a gente está vendo hoje em dia, está observando hoje em dia, que há uma necessidade, uma busca tão agravada pela beleza que tem deixado marcas complicadas na vida de algumas mulheres. Inclusive, umas chegam até a óbito, até a morrer em busca dessa beleza, essa busca desenfreada pelo padrão de beleza. Então, deixando claro que a Bíblia não condena. Você que deve saber os limites dessa questão da busca pela beleza. Hagai, que era o funcionário, era o empregado para cuidar dessas jovens, ficou tão impressionado com a simplicidade e aquele jeito humilde de Ester, que colocou mais empregados para cuidar dela. E Ester, ela não se contaminou com essa busca desenfreada pela a questão da beleza, de ser a mais bela, porque havia outras qualidades que Ester prezava por isso do que simplesmente uma carinha bonita.
Porque tem muitas e muitas meninas bonitas, mas por dentro são tão sem nada, tão ocas e vazias, que a beleza delas passa despercebida, porque quando você chega perto, ela não tem nada para dar, apenas a carinha bonita. Então, o tempo passou, houve o concurso e Esther foi a escolhida. O rei se alegrou e amou Esther desde a primeira vez que a viu. Porém, havia no palácio um homem muito ambicioso, um homem maldoso que não suportava os judeus. E o nome deste homem era Amã. E ele foi galgando espaço ali junto com o rei, foi subindo lá de posição até chegar a primeiro-ministro. Era o homem de confiança do rei. E Amã, ele fazia questão, por ele ser ganancioso, snob, ele fazia questão que quando ele passasse, todo mundo se curvasse ali na presença dele. Só que Mardoqueu não se curvava e isso deixava Amã furioso. E como Mardoqueu não se inclinava na presença de Amã, aquilo foi desenvolvendo um ódio tão grande que ele planejou um martírio, um extermínio total dos judeus. Mas Deus estava com seu povo. Você não está sozinho. Então, Amã colocou em prática seu plano perverso, conseguiu convencer o rei de exterminar esse povo. Ele iludiu o rei, não disse direito quem era o povo, garantiu uma grande quantidade de dinheiro, né, para os cofres do palácio. O rei gostou da ideia e concordou e assinou esse edito para exterminar todos os judeus. Quando Mardoqueu soube disso, a sua tristeza foi tão grande que ele rasgou as suas vestes, se vestiu de panos de saco, colocou cinza na sua cabeça e foi para a porta do palácio chorar, se lamentar. Esther entra agora na história, ouviu da lamentação de Mardoqueu, mandou seus empregados lá para que descobrissem o que estava acontecendo, mandou roupas, porque ninguém podia ficar lá no palácio vestido de panos de saco, mas Mardoqueu não aceitou, não quis, mandou o recado para Esther contando toda a situação e pedindo que ela fosse interceder junto ao rei pelo seu povo. E quando Esther sabe disso, manda um recado para Mardoqueu dizendo: mas como? Como que eu vou interceder? Já tem mais de 30 dias que o rei não me chama à sua presença. E a lei para quem chega à presença do rei sem ser convidado é a morte. E Mardoqueu manda outro recado para ela dizendo: Esther, quem sabe se não foi para um tempo como esse que o Senhor te colocou aí. Não pense, Esther, porque você é a rainha, que você vai ficar livre. Porque se você não se colocar na brecha, se você não for, Deus, de uma outra forma, vai enviar o socorro para o seu povo, mas você vai perder a chance de participar. E agora, o que é que Esther faz? O que é que você faria se você estivesse numa situação parecida com essa? Num trabalho onde dependesse aí a sua cabeça, se você tomasse uma posição, a sua cabeça poderia rolar. Como é que você ia reagir tendo a escolha de fazer ou não fazer? Se você quer ver o restante dessa história, saber como foi que Esther se portou, se comportou, eu sei que muitos de vocês já sabem, mas temos muita coisa a aprender com a decisão de Esther, tanto para a minha vida como a sua vida. Então, não perca o próximo episódio da vida da história da Rainha Esther. E eu sou Alice Ladeia e até o próximo vídeo.